Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário, desta vez, segunda parte da sessão, sob a presidência do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. A primeira parte foi presidida pela vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Agora, no retorno, com a perspectiva de continuação da pauta de julgamentos da tarde de hoje, já que houve a finalização do processo que foi chamado para julgamento na primeira parte, teremos a continuidade agora, acompanhando ao vivo o Direto do Plenário. Muito boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, que presidiu a primeira parte da sessão em razão do meu impedimento, ministra decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça. Nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras. Eu vou chamar um feito que tem sustentação oral. E, findando as sustentações orais, ao nuto do relator, amanhã prosseguimos. Fica bom assim? Perfeito. Então, chama julgamento ação direta de inconstitucionalidade 5399, não é isso, ministro Barroso? É exatamente. 5399, da relatoria de Vossa Excelência, requerente à Associação Nacional das Operadoras de Celulares, ACEL. Então, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Muito obrigado, presidente. Trata-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação das Operadoras de Celulares, ACEL, contra uma lei do Estado de São Paulo, Lei 15.854, de 2015, que obriga os prestadores de serviços contínuos a estender automaticamente eventuais novas promoções a antigos clientes. Vou ler brevemente e resumidamente, presidente, os principais dispositivos. O artigo 1º. Ficam os fornecedores de serviços prestados de forma contínua obrigados a conceder a seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios de promoções posteriormente realizadas. E o parágrafo único enquadra na categoria de prestadores de serviços contínuos as concessionárias de serviço telefônico, energia elétrica, água, gás e outros serviços, as operadoras de TV, os provedores de internet, os operadores de planos de saúde, de serviços privados de educação e outros serviços prestados de forma contínua aos consumidores. Portanto, é uma previsão legal que diz que sempre que um prestador de serviço oferecer uma promoção para obter novos clientes, tem que oferecer o mesmo benefício aos clientes que já existiam. O artigo 2º diz: a extensão do benefício de promoções realizadas pelas empresas prestadoras de serviço a seus antigos clientes será automática a partir do lançamento da promoção. E o artigo 3º prevê as multas que serão aplicadas a quem descumprir essa regra, e o artigo 4º atribui a fiscalização à Fundação de Proteção e de Defesa do Consumidor, que é o PROCON. A requerente alega que houve desrespeito, a autora da ação, portanto, à competência privativa da União para explorar o serviço de telecomunicações e para legislar sobre esse serviço, e que também afronta a isonomia e a livre iniciativa. A Assembleia Legislativa sustenta que o requerente, que é esta Associação de Operadoras de Celulares, não tem legitimação ativa, já que reúne entre seus membros apenas parte da categoria econômica, que são as empresas operadoras de celular, ao passo que a norma atacada alcança toda a categoria das empresas de telefonia e também os outros prestadores de serviços contínuos, como os concessionários de energia elétrica, água, gás, operadores de TV e etc. A Advocacia Geral da União se manifestou pelo conhecimento parcial apenas no tocante às empresas de telefonia celular e pelo deferimento parcial da cautelar
e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela procedência do pedido. Eu deferi, presidente, a medida cautelar ad referendum do plenário e suspendi a eficácia do artigo 1º, parágrafo único, inciso número 1 da Lei Estadual 15.854, apenas no que diz respeito aos serviços de telefonia móvel. Portanto, é isso que estará em discussão nesse momento. Esse é o breve relatório, presidente, e acho que podemos já ouvir o doutor Saul Tourinho Leal. Pois não. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Concedo, então, a palavra ao requerente, Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, ao doutor Saul Tourinho Leal, aqui presente, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, doutos ministros, digno representante do Ministério Público, o douto relator fez um relatório com extraordinária fidedignidade, de modo que vou avançar na sustentação, fazendo apenas, portanto, um breve rememorar do status desse caso. Esse caso conta, portanto, com uma cautelar concedida em 2015, logo ali, 7 anos com essa cautelar já concedida, e claro que Sua Excelência o fizera, porque tinha respaldo na jurisprudência da Casa para fazê-lo monocraticamente. A AGU vem aos autos e, mesmo na dicção do ministro Moreira Alves, sendo curadora da constitucionalidade da lei, como está em jogo a sua própria competência, visto que um dos fundamentos é a competência da União para legislar sobre telecomunicações, a AGU, portanto, sinaliza a inconstitucionalidade do dispositivo. Procuradoria-Geral da República faz o mesmo no mérito, também placitando a inconstitucionalidade. Esse caso é oriundo do plenário virtual. Houve um destaque por Sua Excelência o presidente. E no plenário virtual, o ministro Barroso, portanto, pede o referendo da sua medida cautelar, conta com a companhia do ministro Dias Toffoli, do ministro Gilmar Mendes, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Nunes Marques, faltando, portanto, um voto para que houvesse aqui uma maioria. É bem verdade, uma divergência também, e aí vem o destaque de Sua Excelência o presidente. Quanto ao mérito, nós temos a Lei Paulista, que estipula a obrigatoriedade de os fornecedores de serviços prestados continuamente estenderem suas novas promoções a clientes pré-existentes. E o grande problema dessa lei é a expressão de forma automática. Aqui é onde está, portanto, o signo distintivo da disputa. A lei diz de forma automática. Ela passa por cima de qualquer elemento volitivo do consumidor. O consumidor não precisa demandar, o consumidor não precisa procurar, o consumidor não precisa demonstrar a sua vontade. Uma vez a operadora lançando uma promoção, automaticamente ela deve estender a mesma promoção para toda a sua base de usuários. Isso tem implicações. A primeira delas é que a lei de 2015 desconsidera que um ano antes, em 2014, a Anatel, agência dotada de toda a sua capacidade institucional, já havia regrado a matéria, e regrado de forma exauriente, fazendo por meio, para além de sua capacidade institucional, dos necessários estudos prévios de impactos regulatórios, decorrentes de imposição legal da lei das agências reguladoras. E a Anatel, no chamado RGC, traz no artigo 46 o mesmo dispositivo, mas sem essa expressão de forma automática. Lá está dito no comando do RGC. Portanto, consta o mesmíssimo comando da Constituição que está lançado nesse dispositivo da lei atacada, mas aqui, o que é que se diz na Anatel? As operadoras são obrigadas a disponibilizar aos seus usuários todas as ofertas que forem lançadas para o incremento de sua carteira de usuários. Já há essa norma. Cabendo a eles, os atuais clientes, verificar as vantagens e as desvantagens antes de solicitar a alteração do plano contratado.
Portanto, não há aqui esse elemento automático previsto na lei paulista. E o que é que acontece na vida das empresas? As empresas têm flutuações trimestrais, semestrais ou anuais de usuários. E de tempos em tempos, numa tentativa de trazer novos usuários, elas lançam promoções, competindo umas com as outras, gerando efeitos positivos na cadeia de usuários. A partir do momento que a lei diz que a extensão é automática, ela traz para essa equação hermenêutica pura teoria dos jogos. Se eu sou uma operadora e sempre que lançar uma promoção sou obrigada a estender essa promoção, independentemente do que queira o cliente, muitas vezes até alterando arbitrariamente o plano desse cliente, para mim é mais fácil não fazer promoção. E esse ethos de proteção do consumidor se perde ao argumento de que o que se está fazendo é completamente alheio a qualquer possibilidade por parte dessas operadoras. O caso se torna mais emblemático, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, porque ele vem na sequência de uma jurisprudência que dá razão à sua excelência o ministro Luiz Roberto Barroso e os 5 juízes e juízas constitucionais que já lhe ombreiam nesse entendimento. Estou aqui trazendo, na minha sustentação, 2 matérias veiculadas no site do Supremo Tribunal Federal, a partir de deliberações colegiadas plenárias. A primeira, de dezembro de 2019, a matéria que está estampada no site diz: STF afasta das empresas de telefonia obrigações do Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco. Fazia alusão à ADI 6086, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aqui vale notar, Sua Excelência o ministro Fachin, que nessa ADI 6086, nada obstante Sua Excelência tenha trazido um voto divergente, fiel a uma compreensão exegética que vem pontificando nesta casa, no dispositivo que trazia na lei pernambucana a previsão de extensão automática, nesse dispositivo em particular, Sua Excelência declara inconstitucionalidade, porque naquele momento já se sabia da norma expressa e clara, regrando a matéria em sentido contrário por parte da Anatel. Vem adiante, o ministro Barroso traz um outro caso, esse outro caso já mais recente. Agora, ano passado, no final do ano passado, estamos há pouco mais de 6 meses, o site do Tribunal noticia: STF invalida a lei que obrigava escolas particulares do Rio a estender promoções a clientes pré-existentes. Falo aqui da ADI 6614. ADI 6614, ministro Barroso, portanto, uma vez mais traz a matéria ao tribunal e o tribunal subscreve sua compreensão. Sua Excelência ficou na companhia da ministra Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, ministro Dias Toffoli, Sua Excelência o relator, que ainda não votou nesse caso, e ministro Nunes Marques. Portanto, aqui o caso nos parece que, diante de uma causa de pedir aberta, que suplica ao tribunal seja o reconhecimento da inconstitucionalidade formal por invasão na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, ou seja, na perspectiva material, por ser uma lei que não simplesmente faz o que hoje os teóricos chamam de nudge, dá um empurrão no sentido do comportamento humano, mas de fato é paternalista, desconsidera qualquer elemento volitivo do consumidor, há uma invasão demasiada aqui nos princípios da livre iniciativa. De repente, a lei se tornou desproporcional, provoca um efeito deletério em cadeia que, ao argumento de proteger o consumidor, termina desestimulando essas operadoras a realizarem as suas promoções. Penso que, portanto, é uma matéria conhecida do tribunal. Sua Excelência ministro Barroso tem voto pronto, é um caso oriundo do plenário virtual, já com votos em curso, e a ACEL, que patrocina essa ação, se dá, portanto, como satisfeita, tendo aqui afiançado a vindicação pela inconstitucionalidade formal da matéria, caso não se entenda inconstitucionalidade material, tendo pontificado haver regra expressa disciplinando e protegendo os usuários pela Anatel. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Saltorinho, que falou pela Associação
Nacional das Operadoras, a ACEL. Ministro Presidente, Barroso pede a palavra. eu verifico que, na verdade, eu sou relator de duas ações com o mesmíssimo objeto. Essa, que é a ADI 5399, que eu já relatei, que acaba de ser objeto da sustentação do doutor Saul Tourinho Leal, e existe outra, igualmente contra a mesma lei, que é a ADI 6191, com os mesmos fundamentos, contra a mesma lei, requerida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a CONFENEM. Isso. De modo que eu, inclusive, fiz um voto conjunto e pediria a Vossa Excelência que apregoasse também esta segunda, que é a ADI 6191, para julgamento conjunto, por favor. Essa é contra a mesma lei, exatamente. Exatamente a mesma lei, mesmos fundamentos e apenas outra entidade, que é a CONFENEM. CONFENEM. Então, a CONFENEM, ela é representada pelo doutor José Roberto Kovac. Doutor José Roberto Kovac, que, se não me falha a imagem, doutor José Roberto está na nossa videoconferência. Doutor Roberto, Vossa Senhoria nos ouve? Mas não, tem de ligar o som. Ok. Ouço bem e vejo bem. Pois não. Então, doutor José Roberto, tendo em vista que haverá processo simultâneo e julgamento simultâneo, eu, então, passo a palavra a Vossa Senhoria para a sua sustentação oral, porque tanto a ACEL quanto a instituição que Vossa Senhoria funciona como patrono são requerentes, então tem prioridade na exposição verbal. Então, presidente, apenas para deixar claro, a primeira sustentação foi em nome da Associação Nacional das Operadoras Celulares e agora esta sustentação é em favor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, ambas abrigadas na mesma lei e sujeitas às mesmas consequências. Aqui, apenas só para esclarecer os colegas, houve destaque numa de minha parte. Na outra, o destaque foi do ministro Edson Fachin. Nessa agora, 6191, destaque do ministro Edson Fachin. Como nós vamos ficar só no relatório, nas sustentações orais, é só para pré-comunicar a Vossa Excelência, ministro Fachin, que amanhã, após o voto do ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência, que também destacou, mas integra o colegiado, tem prioridade na sustentação oral antes da minha intervenção. Bem? Então, doutor José Roberto Kovac, Vossa Senhoria tem a palavra para a sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. O excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator, Roberto Barroso, excelentíssimas ministras, excelentíssimo ministro, representante da Procuradoria da República, bem como os colegas aqui presentes. Eu estou aqui em nome da CONFENEM, que representa basicamente 80% das matrículas de ensino superior do Brasil na educação e pelo menos 40% na educação básica. E o que estamos atacando nessa presente ADIM é a Lei 15.854, que estabeleceu, como o colega anterior já havia dito, que ficam aos fornecedores de serviços prestados na forma continuadas e obrigados a conceder a seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios e promoções posteriormente realizadas. O parágrafo único, para os efeitos dessa lei, enquadra-se na classificação de prestadores de serviço contínuo, entre outros, o serviço de educação. Registra-se que tanto a AGU como a Procuradoria já tinha se manifestado realmente pela inconstitucionalidade na lei, e esse processo, essa ADIM, realmente ela foi colocada em votação no plenário virtual, com voto favorável do relator ministro Barroso,
Entretanto, posteriormente, o ministro Fachin pediu o destaque, né? E a Conferência ingressou pedindo a tutela antecipada pelos riscos que incorre essa presente lei e que foi concebida pelo ministro Barroso, defendendo a tese que é inconstitucional a lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviço estender o benefício das normas e promoções aos clientes pré-existentes. À guisa de defender que a lei regulamentava e regulamenta o Código do Consumidor, a bem da verdade, nesse caso concreto, não procede, considerando que tem legislação própria. A Lei 9.870, de 1999, ela estabelece de que as unidades escolares são fixadas pelas instituições de ensino superior, previamente comunicado a todos os seus alunos, e regulamentou ainda, por meio do decreto 3873, a necessidade de criar planilhas de custo a fim de que se possa fixar a essas anuidades. Nós vivenciamos no período todo da pandemia, indiscutivelmente, enfrentando a pandemia, as instituições tiveram que dar diversos descontos, inclusive para manter o aluno, observando o cumprimento não só do princípio do acesso, mas também para o princípio da permanência. E com isso teve que dar diversos descontos, descontos vinculados à questão não só acadêmica, mas à questão financeira, desconto de alunos que não poderiam efetivamente continuar se não houvesse esse desconto. Então, imaginando a hipótese que essa lei ainda fosse constitucional, na prática as instituições terminariam com todos os descontos, não poderiam dar, e o que é pior, se concedesse a um aluno carente, teria que dar ao aluno que efetivamente não tem necessidade. Então, isso não faz nenhum sentido efetivamente. Dica de passagem que as instituições na década de 90 tiveram muitos problemas com relação à legislação contratual, é o que trata aqui, porque reserva legal estabelecida na Constituição, artigo 22, inciso 1. Até que houve uma arguição também de ação direta de inconstitucionalidade e que, por fim, acabou regularizando toda a questão contratual que é vinculada com o aluno. E, além do mais, ao fixar a sua anuidade, ela tem que ter as previsões de descontos em bolsa de estudo, até para observar outro princípio que está na LDB, que é o princípio da sustentabilidade financeira e capacidade de autofinanciamento. E, como também já foi mencionado, no estado do Rio de Janeiro, lei similar a esta também foi julgada inconstitucional, que foi exatamente a DIN 6614. Foi julgada inconstitucional por considerar que realmente trata-se de reserva legal prevista na Constituição, no artigo 22.1. Curiosamente, essas legislações elas foram copiadas de um estado e para outro. E mesmo na DIN 633 de Pernambuco, tem embargo de declaração também, em que foi dado 6 votos favoráveis, e depois também se pediu destaque, e é o mesmo teor de lei. Então, da mesma forma que na fase de pandemia, infelizmente, várias legislações foram produzidas no âmbito da Assembleia Legislativa, determinando descontos lineares, e que na DIN 6423 do Ceará, 6435 da Bahia, 675 do Maranhão, em que os tribunais começaram a conceder reajustes sem previsão legal, também foi considerada inconstitucional e, portanto, por todo o exposto e pela clareza que encerra a relação contratual prevista legalmente pela Lei 9.870 de 1999, é imprescindível que seja dado provimento à presente ação direta de inconstitucionalidade
para que seja reconhecida e declarada inconstitucional a norma em relação aos serviços de educação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Roberto Kovac. E agora, presidente, para explicitar... Presidente. Pois não. Presidente... Tem um embargo de declaração de Vossa Excelência. Exato. Iam ser chamadas as 3 sucessivas. Como chamou a primeira e não chamou a segunda, eu não me manifestei. Mas a segunda é absolutamente idêntica aos embargos que eu trago de uma lei de Pernambuco e se refere especificamente aqui, os embargos se referem somente à questão das instituições de ensino. Então, é o mesmo tema, se pudesse chamar juntos também. Quer dizer, claro que imaginar telefonia e entidade de ensino, que seria algo diferente, mas não é. Sim. Porque em ambas as ações se pede a extensão Exato. Do que se dá aos novos aos antigos. E nessa questão de Pernambuco, se tratava tanto da telefonia também quanto das instituições de ensino, e agora nós estamos analisando embargos a questão de instituição de ensino. Então, nós vamos ter a votação. Sem problema. Exato. Mas embargo de declaração... E não tem sustentação. Não tem sustentação, então depois do voto do ministro... Acho que podia apregoar os embargos de declaração, porque aí julgamos tudo, fazemos um voto em conjunto. Não tem problema. Aqui nós tínhamos uma... É porque nós mudamos a pauta de última hora para o público entender, e, portanto, não... Não tem problema. Então, eu também apreguo, até porque são embargos de declaração na ação direta de constitucionalidade 6333, cujo tema também é igual. Apesar, o número é diferente, mas o tema é exatamente igual. Por isso que eu passo a palavra à Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que fará a sustentação conjunta presencialmente aqui para nosso prazer. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o eminente presidente da Suprema Corte Constitucional Brasileira, ministro Luiz Fux. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra vice-presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber. Cumprimento também a ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, especialmente os senhores ministros relatores, dos três feitos ora sob julgamento neste egrégio sodalício. Temos a ADI 6.191, a ADI 5.399 e os embargos de declaração que serão oportunamente relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, sendo os 2 primeiros da relatoria, do ministro Roberto Barroso. Cumprimento os senhores advogados que me antecederam na sustentação oral e, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Trata-se de julgamento conjunto dessas ações em que se discute a constitucionalidade de dispositivos da Lei 15.854, de 2015, do Estado de São Paulo, que tratam, em síntese, da obrigatoriedade de os fornecedores de serviços prestados de forma contínua estenderem os benefícios de novas promoções a clientes pré-existentes. Na ADI 6.191, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino argumenta que a Lei 15.854 de 2015, do Estado de São Paulo, violaria a autonomia administrativa e financeira das universidades, ofenderia a repartição de competências entre os entes federativos e comprometeria o equilíbrio econômico dos contratos de prestação de serviço educacional. É de se destacar que a Lei Paulista dirige-se a todos os fornecedores de serviços prestados de forma contínua, não se restringindo apenas às prestadoras de serviço privado de educação, que constam do item 5º do parágrafo único do seu artigo 1º. Desse modo, apesar da abrangência nacional da autora, a entidade parece ao Ministério Público ser ilegítima para requerer a declaração de inconstitucionalidade de toda a lei,
pois os demais dispositivos referem-se a setores econômicos cujos interesses não são representados pela requerente. Assim, entendo que, em relação à ação direta de inconstitucionalidade 6.191, merece apenas parcial conhecimento para análise da constitucionalidade do item 5º do parágrafo único do artigo 1º da lei impugnada. Na ADI 5.399, ajuizada pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares, ACEL, a requerente alega violação à competência privativa da União para explorar o serviço de telecomunicações, bem como para legislar sobre o tema, e afirma que a norma afronta os princípios da isonomia e da livre iniciativa. Examina-se, em primeiro lugar, o mérito da ADI 6.191, que cuida dos serviços educacionais. No caso em exame, ao criar a obrigatoriedade de prestadoras de serviço contínuo, concederam, de forma automática, e como bem frisou o doutor Saul, é a forma automática que está posta em julgamento, novos benefícios e promoções aos alunos pré-existentes. A lei buscou promover a defesa de consumidores e a garantia das condições isonômicas da fruição dos serviços, naquele caso da primeira sustentação dos usuários da telefonia celular. Mas a norma de redação similar, de aplicação automática, é também questionada na segunda ADI, assim como nos embargos de declaração. Continuo. A Lei 15.854, de 2015, de São Paulo, veicula matéria típica de direito do consumidor. Portanto, circunscrita à competência legislativa concorrente. Nesta técnica vertical, à semelhança de um condomínio legislativo, como referia Raul Machado Horta, compete à União a edição de normas gerais e os Estados-membros da Federação a prerrogativa de suplementar a legislação federal. É dizer, os contratos de prestação de serviços educacionais hão de respeitar o microsistema de proteção aos consumidores, bem como atender às determinações federais no fornecimento, na execução e na cobrança do serviço contratado. É preciso ressaltar que, muito embora não se negue a incidência de normas locais de proteção ao consumidor no âmbito das prestações privadas de ensino, em relação ao valor das mensalidades, não há campo propício à interferência da legislação suplementar, pois, como se disse, a matéria é coberta em todos os seus aspectos pela regência da legislação do ente central. Nesta linha de raciocínio, recorda-se que a Lei Federal 9.870, de 99, estabelece normas gerais para a fixação de anuidades escolares no país, impondo diversas limitações à autonomia contratual e não deixando espaço para a regulamentação da matéria em âmbito estadual. Vê-se, portanto, que a viabilidade financeira da concessão de descontos e a definição de sua abrangência e percentual vinculam-se à consideração desses custos pela instituição prestadora de serviços na educação, com regras já definidas pela lei federal. Assim, a extensão automática a todos os alunos de desconto calculado para repercutir somente em novas entradas de alunos e de recursos interfere nesse equilíbrio e causa relevante impacto financeiro sem observância das balizas estabelecidas pelo Regulamento Federal. Recorda-se ainda que a Lei 9.870, de 99, regulamentou mensalidades escolares também sob a ótica de proteção ao consumidor, estipulando limitação às instituições de ensino no grau que se entendeu adequado, sem espaço para inovação pelos entes estaduais nesse campo. O conteúdo da Lei 9.870, de 99, reforça a tese da competência legislativa da União. Por um lado, demonstra que a matéria é daquelas que demandam o regulamento nacional, daí o seu tratamento em lei federal. De outro,
reduz a margem de atuação dos Estados, a quem a Constituição assegurou competência para suprir eventual lacuna da lei federal ou atender à peculiaridade local, situações inexistentes no caso em exame. Considerado o alcance da Lei 9.870 de 99, que abarca a matéria tratada na legislação estadual, salta aos olhos a extrapolação da competência legislativa do Estado de São Paulo. Já no tocante ao setor da telecomunicações e telefonia móvel, objeto da ADI 5.399, cumpre sublinhar que a União editou a Lei 9.472 de 1997, versando sobre a organização dos serviços de telecomunicações e da criação e funcionamento do órgão regulador de tais serviços, atribuindo à Anatel a competência para regulamentar os serviços de telecomunicação e, inclusive, para editar regras que tratem da relação entre sociedades empresárias de telefonia e usuários do serviço. A Agência Nacional de Telecomunicações, por sua vez, editou a Resolução 632 de 2014, que estabelece, no artigo 46, que todas as ofertas e promoções devam ser disponibilizadas para a contratação por todos os interessados, inclusive já consumidores da prestadora, sem distinção fundada na data da adesão ou qualquer forma de discriminação dentro da área geográfica da oferta. A extensão das promoções aos clientes pré-existentes, portanto, é matéria já regulamentada no plano federal, ante a própria competência da União para legislar sobre o tema. Esta regulamentação da telefonia celular concretiza o direito à informação, que é um dos alicerces do sistema de proteção consumerista brasileiro, expressamente previsto nos artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor. A determinação contida na lei estadual de que as promoções oferecidas a novos clientes sejam automaticamente estendidas aos clientes pré-existentes, incluindo os usuários de serviço de telecomunicação móvel, representa importante inovação em relação à disciplina federal da matéria, que apenas prevê a oferta das novas condições também para os clientes antigos, caso haja sua concordância e aderência, em que pese o louvável intento do legislador estadual, a imposição dessa obrigação de forma automática, e friso de forma automática, contraria o regramento federal que prevalece em relação às normas estaduais, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 24 da Constituição. Existindo, portanto, lei federal prévia regulando a questão consumerista relativa à extensão de novos benefícios, não haveria de ser acolhida a lei estadual por meio de competência suplementar, e que contraria tais disposições, desvirtuando a norma federal que confere unicidade ao sistema. Ao pretender regular obrigação já disciplinada em regramento federal, editado pela Anatel, a lei estadual penetrou na competência da União, impôs dever às concessionárias, contrariando quanto determinado pela legislação federal. Neste diapasão, e nesta assentada de julgamento, este procurador ainda registra que o sistema de proteção ao consumidor, a par de integrar os direitos e garantias fundamentais descritos expressamente no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, repetidos no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal, que versa sobre a ordem econômica, estabelece um conjunto de valores e princípios que merecem especial atenção. Nesse particular,
o Ministério Público Federal se manifestou por escrito nos autos e agora nessa sessão, em sustentação oral, pelo conhecimento parcial das duas ADIs. No mérito, contudo, é preciso ressaltar que, em se tratando de um sistema de proteção consumerista, a norma que define a sua aplicação automática estaria, em princípio, apenas e tão somente repetindo o que o parágrafo 1º do artigo 5º já define, que é a aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais, dentre os quais se encontra a defesa do consumidor, inclusive com remessa deste tratamento legal para a legislação regulamentar. Nesse aspecto, afora a questão da ADI, que trata do sistema educacional, cujas peculiaridades definem-se por uma clientela muitas vezes carente e que compartilha dos bancos escolares com alunos com melhor condição econômica e social e que poderia ali se fazer algum distinguish, parece a este procurador, nesta sentada de julgamento, e após ouvir todas as sustentações orais, que, no que toca à telefonia celular, onde há um tratamento de certa indivisibilidade para todos os seus usuários, sem cuidar-se de classes ou segmentos sociais, econômicos de qualquer natureza, que a aplicação imediata das vantagens ofertadas por um mercado que, além de constituir patrimônio próprio, não se trata de uma concessão ou de uma permissão, mas de uma mera autorização, patrimônio privado, e que não distingue entre consumidores, estas empresas de telefonia estariam a prestar um serviço universe capaz de atender a todos igualitariamente, independentemente da referência expressa à aplicação automática da lei paulista aqui inquinada do Supremo Vício. Dessa forma, no mérito, este procurador da República manifesta-se pela procedência do pedido na ADI que trata do sistema educacional e pela improcedência da ADI que trata da CEL, que trata da telefonia celular. Esta, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, é a vantagem de termos um sistema em que o advogado vem à tribuna e expõe a sua defesa. E, pelo menos aqui, eu peço venha à Suprema Corte Brasileira para dizer que vislumbro uma outra hipótese de proteção ao sistema consumerista, guindada a direitos e garantias fundamentais, de aplicação imediata, segundo o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Maior, para que, em relação à telefonia celular, toda e qualquer vantagem oferecida seja disponibilizada para todo e qualquer usuário, diferentemente dos alunos que têm uma situação distinta em diferentes classes sociais. É com essas palavras que eu agradeço a atenção e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras. Então, o panorama é o seguinte, nós temos 3 feitos. Nas duas ADIs, há essa tese central de concessão de benefícios novos a clientes antecedentes. Só que, num caso, toca a questão da telefonia, no outro caso, toca a questão da educação. Então, saber se as entidades, as instituições de ensino também têm de dar esse mesmo benefício.
muito embora esse caso tenha sido encartado no plenário virtual, houve a inserção de votos divergentes e pedidos de destaques. Nos 3 feitos, o ministro Fachin, e num dos feitos eu. Mas, então, para ordenar melhor os trabalhos, o que nós vamos fazer amanhã? Ministro Luiz Roberto Barroso vota, ministro Fachin vota, mas há embargos de declaração. Então, eu tenho a impressão que é melhor os embargos de declaração em primeiro lugar, não é? Porque Vossa Excelência, presidente, fez um ajuste nos embargos de declaração. Os embargos de declaração vão ter efeitos infringentes, nesse caso, destacando. Então, o objeto é absolutamente idêntico a um dos casos que trata de instituições de ensino. Exato. É idêntico. Não, mas aí, na oportunidade dos embargos de declaração, aí Vossa Excelência verificou que havia lei federal regulando. Eu tenho quase certeza que Vossa Excelência deu efeitos infringentes. Aí Não, eu vou dar efeitos infringentes. Eu coloquei no plenário virtual destacando. Eu destaquei só a questão do ensino, das instituições de ensino. Exato. Eu acho que a ordem natural seria voto eu, voto o ministro Alexandre e voto o ministro Fachin. Perfeitamente. Exato, era o que eu ia sugerir. A mesma coisa. Porque foi só nesse caso. Então, assim faremos amanhã. Muito obrigado pela colaboração. Em primeiro lugar, da ministra Rosa Weber, que me substituiu na primeira parte que eu estava impedido. E agora a colaboração de todos no julgamento desse feito que prosseguirá amanhã. Agradeço ao Procurador-Geral da República, os servidores, e declaro encerrada a sessão.